Vou ler aqui um trecho de um poema muito interessante, chamado O Corpo, que é do livro Amor Natural, do Drummond. Exatamente isso, Drummond é incrível. Vamos lá. O corpo, ele é a parte mais visível da alma, é a expressão concreta de um sentimento abstrato. Um veículo de amor, um meio de comunicação e a linguagem da ternura. Em primeira instância, pensa que o corpo é como se fosse os olhos da alma. É como se o corpo transmitisse o que a alma quer dizer dentro. Esse é o primeiro ponto. Pensa na ideia de um cruzar de pernas. A primeira ideia é de ser confortável, não é isso? Já no segundo ponto, é como se ele fosse o quê? A ideia de expressar sentimentos que a gente não consegue colocar em palavras. E aí, a gente pode pensar na ideia de sentimentos mais emocionais e afetivos. E aí, na ideia do cruzar de pernas, vai ser uma ideia de espaço, por exemplo, ou autoproteção. No terceiro ponto, não só se limita à ideia de, vamos dizer assim, sentimentos, vamos dizer assim, mais simples. Vão ser emoções e desejos mais complexos. Pensa na ideia de um impulso e raiva, como se eles coexistissem ao mesmo tempo. Essa é como se fosse uma manifestação que se possa coexistir no corpo, né? Como se fosse uma dualidade. Aí quando a gente pensa já no cruzamento de pernas, continuando com esse exemplo, vai significar o quê? Uma ideia talvez de estilo ou, vamos dizer assim, de autopreservação. A gente pensa no quarto nível, esse que eu queria deixar, que esse é o bem mais avançado. É como se fosse a ideia de signos semióticos, que são, vamos dizer assim, significados múltiplos que o corpo vai transmitir, que não vão só envolver sentimentos, emoções, desejos, vamos dizer assim, mais amplos, não. Vão envolver aspectos psicológicos, culturais, histórias pessoais. E aí, eu dei o exemplo do cruzamento de pernas, por que eu não falei na ideia da sensualidade em algum dos outros níveis? Porque é nesse nível que ele vai fazer todo sentido. Porque aqui, se for buscar a ideia da sensualidade, vão ser transmitidos com seus próprios códigos, símbolos, né? A depender do tipo de contexto desse cruzamento de pernas. Porque nos outros níveis vão ser coisas muito mais simples, baseadas em ideias de personalidades de primeira, segunda e terceira consciência. Que aqui a ideia da sensualidade é uma sensualidade em que, vamos dizer assim, se tiver partes envolvidas nessa ideia de cruzamento de pernas, eles vão ter seus próprios códigos, seus próprios símbolos, o que é bem interessante isso.